Olá pessoal, estamos de volta. Nossa aulinha de eletrônica, ok? Bom, pessoal, eu trouxe para vocês agora, a, a gente vai falar sobre os transistores, tá? E deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui o primeiro tipo de transistor, é o chamado transistor NPN, e depois nós temos o transistor PNP, tá? Então, novamente aqui, ó. Aqui a gente tem uma corrente de base circulando nesse sentido, tá? Uma corrente de coletor circulando nesse sentido e uma corrente de emissor circulando nesse sentido. Portanto, ele é o NPN, tá? Isso daqui tem a ver com o quê? Com o que nós estávamos falando, né? Sobre esse determinado nó aqui, ó, que equivale à questão da lei de Kirchhoff, né? Então, se nós quisermos calcular, né, o IE, olha lá, o IE é igual à somatória de IC mais IB, tá? Então, está chegando IC desse lado e IB desse lado aqui, ó. Então, olha lá, IB, né, corrente de base, mais IC, tá? Configuração NPN. Se a gente vier um pouquinho mais para frente aqui, ó, olha lá, né? O IE, esse cara aqui é o IC mais o IB. Tudo bem? Os dois caras aqui. Já no PNP, tá? A analogia é a mesma, tá? A analogia é a mesma. Só que aí você tem aqui desse lado o IC, que é a corrente, o IB saindo para cá e o IE indo para o lado de lá, tá bom? Então, novamente, a gente consegue visualizar, olha lá, né? Tanto no NPN quanto no PIP, a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base, tá? E agora aqui é uma questão interessante, ó. Da mesma forma que no NPN e no PNP, a corrente de coletor, ela sempre será o ganho, anotem aí, ó, ganho, né? Esse beta aqui, ó, tá? É igual o ganho, ok? O beta é igual ao ganho, tá? Então, a corrente de coletor para ambos, né, é o beta vezes o IB. Sendo que o beta, né, esse beta é a própria relação, né? Olha aqui, ó. Se nós fizermos aqui a analogia, ó, né, entre fazendo as devidas substituições aqui, ó, né? Pega a primeira equação aqui e a segunda equação, né? O IC é a relação entre as duas correntes, né? A corrente de coletor e a corrente de emissor, tá? E aí, pessoal, isso daqui é o que nós estávamos querendo mostrar para vocês na parte anterior que nós estávamos vendo uma provinha, né? Nós tínhamos comentado na aula anterior e estávamos falando também em termos de lei de Kirchhoff, né? As leis de corrente e tensão, tá? Bom, seguindo em frente aqui, uma das coisas interessantes que a gente precisa trabalhar são as chamadas configurações, né, dos transistores, tá? Então, nós temos, trabalhando no primeiro tipo de configuração base comum, né? A gente tem esse circuito aqui,
nós temos aqui um transistor NPN, tá? Então, o que que acontece com o transistor NPN, né? Olha só, aqui a gente tem, do lado de cá, corrente de emissor, corrente de coletor, mais a corrente de base. Portanto, a corrente de emissor é a somatória, né? Olha aqui, ó, esse nó na base é a somatória da corrente de coletor mais corrente de base, que dá a corrente de emissor aqui, tá? Então, o que que acontece com esse tipo de configuração, pessoal? Ó, em primeiro lugar, a base, né? A base, ela é comum tanto a junção de entrada, tá? Quanto a junção de saída. Então, nós temos, primeiramente, dois tipos de... nós temos dois tipos de junção, né? Junção de entrada, tá? E junção de saída, tá? Então, no primeiro caso aqui, ó, a junção de entrada seria quem? Né? Olha aqui, ó. Base, emissor, tá? E a junção de saída seria quem? Nós temos lá base, coletor, tá? Então, essa configuração que nós estamos vendo aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó, tá? Nós temos a base desse lado, tá? Que representa esse cara aqui, ó, tá? Vou voltar aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Eu estou aplicando, né, esse potencial aqui, ó, né, potencial aqui negativo na base, tá? Esse é o negativo, está aterrado aqui, ó, tá? Vou fazer uma circulaçãozinha melhor aqui para vocês conseguirem entender, ó. Parte negativa aqui, ó, tá? Olha lá, tá? Então seria a mesma coisa desse cara aqui, ó. Estou aplicando tensão aqui, né? A minha fonte, VCC, ó, estou alimentando em corrente contínua. Olha o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então, eu tenho um positivo aqui, né, da minha fonte, está vindo aqui, ó, e o negativo está vindo aqui, tá? Isso dá para vocês entenderem esse desenho. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Novamente, ó. Eu estou fazendo isso daqui, ó. Parte negativa e parte positiva, tá? Então, essa daqui é a junção base-coletor, tá? Junção base-coletor. A junção de entrada é a base emissor. Então, ficaria aqui, ó, essa fonte aqui, ó, tá? Positivo desse lado aqui, nesse nó, tá? E aqui a parte negativa vindo aqui, tá? Então, eu chamo aqui, essa tensão que eu tô analisando aqui, ó, ela é chamada de tensão, né, de emissor, e aqui tensão de coletor, tá? Isso daqui, pessoal, pode ser analisado em termos gráficos, tá? Em termos gráficos. Então, como que ficaria a análise desse tipo de configuração no transistor BJT, que é o transistor de junção de base, né? Ou Base Junction Transistor, tá? Como que ficaria esse primeiro tipo de configuração? O que nós estamos fazendo aqui é montar um transistor, tá? Para verificar como que ele funciona. Depois a gente pode verificar isso na prática, através de simulações. Mas primeiro a gente analisa em termos gráficos, o que que nós precisamos obter, tá? Então, aqui nós temos, isso aqui está lá no Boiler Start, tá, pessoal?
vocês encontram lá no Boylestad, que é o nosso livro texto aqui que nós estamos utilizando. Então, nós vamos ter aqui, nesse eixo, uma tensão, né, base-emissor, uma tensão de base-emissor. Tá? Eu vou começar a aplicar uma tensão aqui que está saindo de 0, aí ele passa por 0,2, 0,4, 0,6, e aí aproximadamente aqui em 0,7, ó, praticamente igual ao diodo, o meu transistor ele começa a chavear o meu circuito, tá? Então, olha só. Para 0,7 aproximadamente aqui, ó, o que está acontecendo? Ó? Em 0,7 volts, a minha corrente de emissor vai estar aproximadamente aonde aqui, ó? Olha lá, tá? Ela vai estar aproximadamente 3,5 miliamperes, tá? 3,5 miliamperes, tá? Então, ele começa, na hora que eu estou aplicando, olha só, o que eu estou fazendo aqui, ó, né? Na minha junção base-emissor, né? Estou aplicando tensões, né? Olha aqui, ó. Então, estou aumentando a tensão nessa região aqui, ó, tá? Do lado de cá, ó. Estou aumentando minha tensão aqui, tá? Tô aumentando, 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 aumentando. Não estava conduzindo, não estava chaveando. Quando ele chega em 0,7 aproximadamente, ele começa a conduzir. Então, começa a ver o quê, ó? Né? Olha lá, ó. O IE começa a circular. E quando esse IE começa a circular aqui, ó, desse lado de cá, ó, tá? Quando o IE começa a circular desse lado de cá, essa corrente que está circulando aqui é aproximadamente 3,5 miliamperes. Tudo bem? 3,5 miliamperes. Estão acompanhando aí, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta até o momento? Não, professor, nenhuma pergunta. Ok. Então, olha só. O que está acontecendo aí? Agora eu vou falar em termos de... Agora eu vou fazer a pergunta para vocês, para ver se vocês estão ligados, tá? O que está acontecendo, ó? Enquanto está circulando uma pequena tensão aqui, ó, essa tensão dessa fonte aqui, ó, que eu estou aplicando aqui, que está chegando até 0,07, né? O que está acontecendo do lado de lá? Desse lado aqui, ó. Na tensão coletor base. O que está acontecendo aqui, ó? Enquanto de um lado tem aqui 0,7 para VBE, em quantos volts que vai estar a minha tensão lá, no coletor base? Aqui eu tenho tensão base emissora, aqui eu tenho tensão coletor base. Vamos pegar um outro pontinho aqui para a gente analisar. Ó. Digamos que a gente esteja mais ou menos aqui, ó, 0,8, com aproximadamente 5,5 miliamperes, tá? Então, o meu VBE, ó, presta bem atenção, ó, o meu VBE ele vai estar em 0,85, ok? O meu VBE vai estar em 0,85. A minha corrente vai estar aproximadamente 5,5 miliamperes. E a minha tensão coletor base vai estar em 1 volt. Percebeu? Então, por isso que eu chamo o transistor de amplificador. Porque eu tenho uma corrente muito baixa aqui, ó, na ordem de 0,85, né? 0,85 amperes, 0,8 volts, não chegou nem a 1 volt, né?
enquanto lá na saída, olha o que já está acontecendo aqui, ó. Eu estou com 1 volt, tá? O que pode acontecer aqui, pessoal? Se eu começar a aumentar a corrente, ó, se essa corrente aqui chegar aproximadamente, olha aqui, ó, 7 miliamperes, a tensão do VCB já vai para 10. Se ela subir aqui para aproximadamente, sei lá, 11, essa tensão já vai para 20 volts. Então, com pequenos incrementos, né? Com pequenos incrementos, eu estou subindo aqui a minha corrente de emissor, né? Estou subindo a minha corrente de emissor para uma faixa bem pequena, aqui de corrente, uma faixa bem pequena de tensão de base emissor, ó. Estou trabalhando nessa faixa aqui. Do lado de cá, ó, olha aqui essas variações, né? De corrente de emissor, os valores de tensão são muito altos lá, ó, tá? Do lado de lá, ó, tá? Então, por isso que nós chamamos o transistor de amplificador, tá? Por isso que ele é chamado de amplificador. E aí, o que acontece aqui, ó? Nós temos, para esse caso aqui, ó, né? Nós temos 2 tipos de ganho. A gente tem o ganho alfa e o ganho beta, tá? Então, o transistor também ele opera em modo de corrente contínua e ele opera em modo de corrente alternada, tá? Então, o ganho, quando ele está trabalhando em corrente contínua, né? É a razão entre a corrente de coletor e a corrente de emissor. E quando ele está trabalhando no modo AC, é a variação da corrente de coletor e a variação da corrente de emissor. Por que a diferença entre esses dois? Porque nesse caso aqui eu estou trabalhando com valores discretos ou pontuais. E esse aqui com uma faixa de intervalo de valores, tá? Então, aqui, ó, esse alfa, né? O que acontece? A relação dele, ela deveria ser, quando o ganho é máximo, né, deveria ser 1. Mas, na realidade, ele fica entre 0,9 e 0,998. Né? As correntes de coletor e emissor são aproximadas aqui também. Tá? Então, dando mais uma olhadinha, bom, analisamos aqui a configuração, visualizamos o gráfico para esse tipo de configuração. E lembre-se, viu, pessoal, quando nós formos fazer a nossa avaliaçãozinha lá, a gente pode perguntar, né? Na configuração base comum, né? Explique, né? Analise o gráfico e explique por que no valor de 0,8 o VCB, né? Está em 1 para uma corrente de emissor de tal, tá? Então, essa análise que tem que ser feita, ok, pessoal? É importante entender bem isso daí. Agora, olha só. A gente tem esse gráfico aqui, onde nós estamos analisando o primeiro lado, tá? Esse lado de cá, tá? Deixa eu fazer mais algumas... Tentar limpar um pouquinho mais essa tela aqui, ó, tá? Esse é o primeiro lado que nós estamos analisando. Agora, o segundo lado que nós vamos analisar é o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar com esse segundo gráfico aqui, onde nós temos nesse eixo a corrente de coletor e aqui nós temos a corrente, a tensão de coletor base, tá? Coletor base. Então, nós já estamos trabalhando aonde, ó? Nós estamos trabalhando do lado de cá, ó. Olha lá. Enquanto no primeiro momento a gente estava trabalhando do lado de lá, agora a gente vem trabalhar do lado de cá, tá certo? Então, nós estamos analisando essa corrente de coletor aqui, ó,
ok? Essa corrente. E nós estamos analisando essa tensão aqui, ó, o VCB, tá? Olha aqui, ó. Positivo e negativo. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Lembre-se que até esse momento aqui, aproximadamente, ó, até esse momento aqui, ó, o transistor, né, está em bloqueio. Ou seja, a torneira está fechada, tá? Nessa região aqui. A partir desse momento aqui, ó, ele está em condução. Tudo bem? Eu posso conduzir a partir desse momento aqui, tá? Então, esse bloqueio aqui, analogamente, por que eu estou chamando de bloqueio de condução? Só para a gente lembrar do diodo. Mas o que acontece aqui, ó? A gente tem duas regiões aqui, a chamada região de saturação, tá? Olha só, o amplificador está totalmente ligado à corrente, mas pouca tensão. A gente tem a chamada corrente de corte, o amplificador está basicamente desligado e a tensão, mas pouca corrente, tá? Então, nessa região aqui, ó, de bloqueio, né, a gente chama de região de corte, região de corte, tá? Ou bloqueio, tá? Tudo bem? E aí depois, na região de saturação, analogamente, né, a gente tem do lado de cá, ó, saturação, que é aonde ele começa a conduzir. Obviamente que existe a saturação mínima, né, onde começa a surgir tensões, né? Olha só, quando ele está desligado, ou quando ele está em corte, né, nessa região de corte aqui, ó, tá? Do lado de cá do gráfico, vou mostrar aqui, ó. Fazer aqui vai ficar melhor, eu acho. Quando ele está nessa região de corte, né? O que está acontecendo com a corrente de coletor, ó, né? Ó, o amplificador está basicamente desligado. Tem uma tensãozinha aqui, ó, mas pouca corrente, ó, né? Corrente aproximadamente igual a zero, tudo bem? A partir do momento que ele é como se a minha torneira estivesse fechada, tá? Minha torneira está fechada. Quando eu começo a abrir minha torneira, eu estou saindo da região de corte, eu estou entrando na região de saturação, tá? Então, olha aqui, ó, corrente em miliamperes, né? Então, o que começa a acontecer, ó? Quando a minha corrente, né? Quando eu saio da região de bloqueio e começo a entrar na região de saturação, a cada pequeno incremento de corrente, ó, digamos que eu esteja aqui na faixa de 1 miliampere, ó, para essa corrente aqui, ó, de coletor. Olha aqui, ó, 1 miliampere. Dê uma olhadinha nas faixas de tensão, ó, tá? Nas faixas de tensão. Olha aqui, ó. Vamos pegar as tensões aqui, ó. Coletor base, ó. Se eu estiver caminhando aqui, vamos pegar aqui mais ou menos, ó. Ele saiu da região de corte e entrou na região de saturação aqui, ó. Então a gente tem aqui VCB, né, ó. Para um VCB aqui, ó, de 1 volt, nós temos aproximadamente 1 miliampere aqui, ó. Olha aqui, ó. Começou a conduzir, olha lá. E os valores de tensão começam a crescer rapidamente, ó, tá? Então eu tenho a relação dos valores de VCB aqui, ó, que são esses caras aqui, do lado de cá,
Aqui eu tenho as correntes de emissor do lado de lá, subindo juntas aqui, ó, tá? E os valores de tensão, tá? Então, tudo que está acontecendo aqui a partir da saturação, eu chamo de faixa de operação do amplificador, tá? Faixa de operação do amplificador ou do transistor. Então, o que é importante a gente saber aí, pessoal? Por que nós estamos estudando isso daqui, né? Então, a primeira questão é a seguinte: lá na nossa fonte chaveada, né, o projetinho de fonte chaveada, quais são os componentes que existem numa determinada fonte chaveada, né? Vou abrir rapidamente aqui só para a gente fazer umas anotaçõezinhas aqui, tá? Abrindo o Paint mesmo aqui. Vamos lá. Componentes de uma fonte chaveada. Me ajudem aí, pessoal. Quais são os componentes existentes em uma fonte chaveada? Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, a primeira pergunta, por que eu chamo de fonte chaveada? Por que é fonte chaveada? Por quê? Posso responder, pessoal? Pode sim, professor. A fonte... Olha só, hein, pessoal? Tomem cuidado, isso daí cai na prova. A fonte é chaveada, pois ela utiliza quem? O diodo, pessoal? Sim, né? Mas quem que faz o chaveamento? O transistor como chave. Sim ou não? Essa é a primeira questão. Tá? Primeira observação. Então, eu chamo de fonte chaveada por causa desse elemento chamado transistor. Tá? Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente deve saber. Se eu estou trabalhando com uma fonte, como que eu vou fazer o projeto de uma fonte se eu não sei o que é uma fonte? Tá? Então, essa é uma das primeiras questões. Eu estou falando, fonte chaveada é por causa do transistor. Tá? E por que o transistor chaveia? Porque ele deixa, né, através dessas correntes de base que estão circulando aqui, ele faz com que haja um aumento no fluxo da corrente e um aumento na tensão. A variação de tensão e em função da variação de corrente. Tá? Então, essa é uma das primeiras questões que eu tenho que trabalhar. Tá? Então, quando eu for fazer o projeto da minha fonte, o que eu tenho que saber? Eu tenho uma fonte que trabalha... olha aí, eu vou mandar a pergunta para vocês, né? Se vocês forem utilizar um carregador de celular, qual que é a tensão da fonte de um carregador de celular, pessoal? Tensão de entrada. Qual é a tensão de entrada de uma fonte de carregador de celular? 127.
127 volts o quê? Contínua? É isso? Alternada. Muito bem. Então, a entrada da minha fonte chaveada de um celular é 127 volts corrente alternada. E qual que é a saída? 5 volts. Isso, muito bem. Em corrente alternada, correto? Não, corrente contínua. Corrente contínua. Tudo bem? Então, essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos entender para trabalhar com a fonte, né? Primeiro, ela é uma fonte chaveada, porque existe um transistor, tá certo? Existem outros tipos de fontes, são fontes não chaveadas, mas no nosso caso nós vamos trabalhar com a fonte chaveada, tá? Então, ela é chaveada, pois utiliza o transistor. Segunda questão, segunda observação, né? Eu preciso conhecer, né? Eu preciso conhecer a tensão, tensão e corrente fonte. Tudo bem? Então, primeiro caso. Vou pegar aí, ó. Primeiro caso. Ou exemplo, tá bom? Primeiro caso ou exemplo. Uma fonte de 127 volts corrente alternada. Normalmente o pessoal chama de 127 VIN, né? De entrada. Aí eles colocam um símbolozinho assim, ó. Corrente alternada, tá? E 5 volts, né? 5 volts, out, Vout, tudo bem? Então, se eu tenho os valores de entrada, né? Aqui, ó, 127 de entrada e 127 de saída, eu consigo achar também o quê? A potência, né? Tá? Em função das correntes, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, aqui do lado, ó. A corrente, né? Em amperes, né? Corrente em amperes, sei lá, ela pode ser, não sei, qual que é uma faixa comum de corrente aí, de fonte, pessoal. Sei lá, 1,5 amperes, aproximadamente, tá? De celular, tá? Então, é em função disso que eu vou projetar minha fonte. Outro detalhe também, né? Pela lei de Ohm, né, eu consigo achar o quê? A potência da minha fonte. Então, todos os componentes que eu vou utilizar na minha fonte chaveada dependem disso daí, tá? Dependem disso daí. E a escolha dos componentes, né? A potência dada em watts, né? Potência dada em watts. Então, como é que eu vou começar a elaborar um projeto de uma fonte chaveada? Tá? Eu preciso saber qual o valor de tensão que eu quero, preciso saber qual que é a corrente que eu quero, né? Tensão de entrada, tensão de saída. Qual que é a corrente que vai circular em função da potência dissipada nessa transformação. E aí, pessoal, quais são os outros elementos que nós temos? Quais são os outros elementos que nós temos em uma fonte chaveada, né? Nós temos lá as fontes mais comuns, né? Nós temos lá nas fontes mais comuns, olha só, os primeiros componentes são o quê?
vai ter lá um transformador, tudo bem? Transformador. Depois, nós vamos ter a chamada ponte retificadora, né? Ponte retificadora, tá? Que é formada pelos diodos, tá? Depois nós temos o filtro, primeiro tipo de filtro, tá? Onde a gente faz o filtro, é o chamado filtro capacitivo, né? Também existe o filtro de Ripple, tá? Depois nós temos lá também a parte do quê? Chaveamento, que é justamente a minha parte de amplificação da minha fonte, tá? É a parte de amplificação da minha fonte, amplificação do meu sinal que eu estou recebendo, tá? Então, aqui no filtro capacitivo, os elementos principais, quem são? Diodos. Aqui a gente tem o chamado Ripple, né? O filtro capacitivo, o filtro de Ripple, ele é capacitivo e o elemento principal é o capacitor, tá? Olha aqui, ó. O elemento é o capacitor. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o desenho para vocês enxergarem melhor a fonte, tá? Depois, na amplificação, qual que é o elemento principal aqui? É o transistor, tá? Isso é o que vai em uma fonte chaveada. Então, chegamos na parte do transistor, tá? A gente tem ainda um outro elemento, né? Que é o chamado diodo Zener, tá? Diodo Zener. Depois, quando nós formos mostrar as fontezinhas, eu vou mostrar para vocês qual que é a função do diodo Zener. Na realidade, quando nós estamos saindo, só para adiantar um pouquinho, né? A função dele é evitar uma circulação de corrente no sentido contrário. Porque quando nós saímos de corrente alternada e passamos para corrente contínua, nós temos um sinal positivo, uma faixa positiva na parte de cima e uma faixa negativa, tá? Então, esse Zener é para evitar que haja circulação no sentido contrário da fonte, tá? Ele estabelece a polaridade. Então, aqui, ó, né? Sempre que eu tenho 5 volts, é mais ou menos 5 volts, tudo bem? A polaridade da fonte, tá? Então, basicamente, uma fonte, a gente chama de fonte chaveada ou fonte alguns chamam de fonte transistorizada, né? Transistorizada, ok? Entre aspas. Por quê? Porque o diodo está funcionando como chave. Então, estou trabalhando no Paint aqui. Está meio ruim a visualização aí, tá? Então, basicamente, essa é a ideia da gente estar estudando as configurações, tá? As configurações de um transistor, analisar um transistor, tá? Eu vou tentar abrir aqui esse whiteboard. Estão conseguindo enxergar minha tela aí, pessoal? Tranquilo? Talvez no whiteboard dê para visualizar melhor, tá? Então, essa é uma das aplicações que nós vamos estar trabalhando com o transistor na nossa disciplina, tá? E aqui a gente tem alguns valores, né, que podem ser utilizados, ó, valores práticos, né? Então, novamente aqui, ó, vamos pegar esse exemplo 8, que eu tinha começado a falar um pouquinho para vocês na aula anterior. Calcule o valor de II, né, ó,
nesse caso aqui, essa corrente está entrando aqui, ó, né? Corrente de entrada, o input, né? Tá? Essa corrente aqui, esse aqui é um NPN, tá? Primeira questão, ó. Esse aqui já é um transistor NPN, esse daqui já é um transistor PNP, tá? Então, calcule a corrente de entrada, a corrente na carga, olha aqui, ó, corrente na carga. Essa configuraçãozinha aqui, pessoal, é idêntica, né? É idêntica a uma fonte transistorizada, que é o que nós temos na prática, tá? Então, se vocês observarem esse circuitinho aqui, ele é muito semelhante a uma fonte, tá? Só que, veja bem, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho aqui 200, a minha tensão de entrada é de 200 milivolts, tudo bem? 200 milivolts de entrada. Esse sinalzinho que está aqui, apesar de estar positivo aqui, eu vou considerar que ele é um sinal já DC, tudo bem? Mas se eu tivesse aqui uma fonte, aqui estaria os 127 volts, tá? Estaria vindo aqui, tá? E ele, deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Vou colocar aqui. Vou fazer como se fosse uma caixinha aqui, tá? Esse aqui estaria os 127 volts. Aqui está o meu 127 volts. Na hora que ele entra aqui nessa caixinha aqui, ó, essa caixinha aqui seria a minha ponte de diodos, ou ponte retificadora, tá? Então, se ele for um diodo, olha lá o sinal, né? Aqui o sinal de 127 volts, o sinal ele está dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Esse aqui é o sinal na fonte AC, tudo bem? Quando ele entra lá na ponte retificadora, o que vai acontecer com o sinal? Olha aqui, ó. Ele vai vir todo para o semiciclo positivo, tá? Retificador, onda completa, tá? Com ponte, tá? Como que é esse retificador com ponte? Olha aqui, tá? Essa aqui é chamada pontezinha de diodos, tá? Ponte retificadora. Se eu não me engano, as entradas seriam aqui, né? E aqui a entrada, depois a saída seria aqui, tá? Entrada da ponte e saída da ponte, e vice-versa, tá? Essa é a ponte completa, ponte retificadora completa. Lembre-se que na aula anterior, nós vimos a ponte, nós vimos um circuito retificador, né? Isso aqui é um circuito retificador de onda completa, que a gente chama de ponte retificadora, tá? Então, aqui é sem a ponte, e aqui é o sinal com a ponte, ele fica nesse formato, tá? O que vai acontecer? Ele vai passar por um filtro, né? Vai passar por um filtro de Ripple.
Nesse filtro de Ripple, pessoal, qual que vai ser o formato da onda? Ele vai virar isso aqui, ó. Tá? Olha lá. Tá? Então, esse filtro, esse aqui seria a ponte de diodos, que é esse cara aqui, tá bom? Olha lá. Ponte de diodos seria isso aqui, tá? Sinal e configuração. A fonte de entrada seria esse daqui, ó, tá? A entrada seria esse daqui. Esse é o sinal que nós temos de entrada, tá? Aí depois, antes de chegar nessa tensão, nesse VI aqui, existe aqui um filtro, tá? Aqui vai existir um outro elemento, eu vou colocar aqui, que é o filtro. Então aqui eu vou chamar de A, né? A é a tensão de entrada, vem no lado do transformador, o transformadorzinho está aqui, tá? Depois eu tenho o B, que é a ponte retificadora, tá aqui. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B, tá? E depois eu tenho o C, que é o filtro de Ripple, que é esse cara aqui, tá? Então ele representaria o quê? Essa faixa aqui, ó, nós estamos trabalhando, tá bom? Essa faixa aqui que nós estamos trabalhando seria esse cara aqui, ó, tá? Então aqui, transformador, esse primeiro cara aqui, ó, é o transformador. Esse segundo cara aqui é a ponte retificadora com diodo, tudo bem? E esse aqui é o filtro de Ripple com capacitores. São dois capacitores, um capacitor eletrolítico, né? E um outro capacitor comum, tá? Tudo bem? Então, isso aqui é a fonte. Beleza. Nós estamos trabalhando aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei esse circuito aqui, ó, né? Peguei esse circuitinho aqui. Estou trabalhando com esse transistor aqui, PNP, tá? Aliás, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Posso sair um pouquinho dessa tela, pessoal? Vou voltar aqui rapidinho. Eu vou começar depois a fazer com vocês algumas simulações, tá? O capacitor, o... Não é bem um capacitor. Não é bem... Protoboard. É um protoboard. Depois eu vou explicar. Isso. Bom, deixa eu mostrar o que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui, ó. O que tem aqui, pessoal, é esse circuito aqui, ó. Vou mostrar rapidinho para vocês. O que tem aqui é esse circuito, tá? Que eu montei aqui para a gente fazer uma experiência, tá? Eu tenho uma fonte de 9 volts, tudo bem? Essa aqui é a minha fonte de 9 volts. Que, assim, em termos práticos, para essa aula de hoje, essa fonte de 9 volts é nada mais, nada menos do que isso daqui, ó, né? Aqui, quantos volts eu tenho aqui, ó? 200 milivolts seria quantos volts? 2, né? Concorda ou não? Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês seria esse cara aqui, ó, no protoboard. Tudo bem? Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Nesse caso aqui, eu esqueço tudo que está daqui para trás, ó. Tá? Eu estou começando daqui, ó. Quando eu estou trabalhando daqui para trás, ó, é porque eu estou pegando corrente alternada e passando para corrente contínua.
aqui já está em corrente contínua, tá? Então, é como se eu tivesse essa fonte aqui com 9 volts aqui, ou 900 milivolts, né? 9 volts e 900 milivolts, tá? Agora, voltando a esse circuito aqui, ó. Eu tenho uma corrente de entrada e ela vai passar por um elemento aqui que é o transistor, tá? O transistor. E depois ela vem para a carga. Esse daqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho nesse circuito aqui, eu tenho um resistor limitador de corrente e eu tenho uma chave aqui, ó, que está num lugar. Essa chave aqui, isso daqui é um LDR, é um sensor, tá? Que ele varia a resistência, né? Em função da luminosidade. E esse daqui é a minha carga, ó, que é o meu LED, tá? O meu LED. Tudo bem? Então é como se aqui fosse o meu LED. É como se essa carga minha aqui fosse o meu LED. Só comparando esses dois circuitos, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal? Olha lá, esse circuitinho aqui que eu acabei de montar, ele parece que é um capacitor, mas é um LED, tá bom? É um LED, ô Ricardo. E esse cara aqui é o LDR. Eu vou tentar mostrar para vocês aí. Ó, então eu vou ligar o circuito. Não sei se a nitidez está boa aí, pessoal. Ó, eu vou ligar ele aqui, ó. Liguei o meu LED, tá? Que é esse cara aqui, ó. Esse é o meu LED aqui, ó, tá? Eu liguei esse cara aqui, tá? O que está acontecendo? Enquanto tem luz, tá? A luz está incidindo nele. Vou tentar fazer aqui, ó. Diminuir aqui para vocês verem. Estão conseguindo enxergar a tela? Sim. Então, olha só. Enquanto tem luz incidindo aqui em cima do LED, ó, ele está aceso. No momento em que eu começo a bloquear a luz, olha a intensidade dele. O que está acontecendo com a intensidade dele? Diminuindo. Está diminuindo, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou tentar fechar ele completamente aqui para que ele não ilumine, tá? O que eu estou fazendo aí, pessoal? Eu estou fazendo uma limitação de corrente, tá? Ó, tentar fechar ele aqui, ó, completamente. Acho que não vai dar para vocês verem. Olha lá, conforme eu fico variando, ó, diminuiu completamente, ó. Soltei, voltou, tensão. Olha lá, ó. Diminui a intensidade da luz nele, desligou. Tirei, fez circular, tá? Então, conforme a intensidade eu estou tendo aqui, está tendo o quê? Uma variação de corrente aonde? Na carga. Tá? Então, essa corrente aqui na carga, o IL, né, ó, o IL está circulando, o L está alto. Quando eu diminuo o IL, ó, o que vai acontecer? Ó? Vai diminuir a corrente na carga e vai desligar o meu LED. Tá? É como se eu estivesse fazendo isso daí. Tá? Em termos de análise. Só que, ao invés de eu estar trabalhando com o capacitor, eu estou trabalhando com... Aliás, ao invés de eu estar trabalhando com LDR, eu estou trabalhando com um transistor aqui. Esse mesmo circuito aqui, ó, eu posso mostrar para vocês, ele pode ser feito com esse transistor aqui, ó. Tá? Olha lá.
Então, agora, eu tenho aqui uma chave transistorizada aqui, tá? Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Nesse circuitinho aqui, ó, né? Ó, um transistor, né? Ele é um amplificador que recebe pequenos sinais e o amplifica, né? Ele também pode funcionar como um interruptor, ó, uma chave, switch, né? Como uma chave, tá? Pois uma pequena quantidade de energia, né, a small power, pode controlar uma grande quantidade dela, tá? Olha lá, os transistores são a base de toda a eletrônica digital, tá? Então, ó, seus computadores, né? A CPU, o microcontrolador Atmega, que é o Arduino, né? Bastante conhecido como Arduino, tá? O Raspberry, tá? Então, existem milhões, até mesmo centenas de milhões de transistores organizados em padrões para criar uma determinada lógica digital, tá certo? Aqui, ó, os microcontroladores como o Arduino, o Raspberry, eles usam, né? Eles usam pouquíssima energia, tá? E se você quiser controlar algo que necessite de mais energia, por exemplo, um motor grande, você pode usar um transistor para fazer esse tipo de controle, tá? Então, da mesma forma que eu estou controlando essa iluminação aqui, ó, eu posso controlar um pequeno motorzinho DC, variando a corrente que está nele lá, tá? Então, esse aqui é o famoso transistor, tá, pessoal? Então, esse aqui, a gente tem um transistor aqui chamado BC547, tá? BC547. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós temos alguns transistores em mãos aqui, tá? Eu vou desligar esse circuitinho, só para terminar aqui a ideia, né? Então, o que que nós temos aqui nesse circuito? Nós temos aqui esse cara que é a minha carga, que é o LED. Esse daqui é a minha chave, que eu posso trocar. Na verdade, ele pode ser, eu posso a variação dessa corrente aqui vai fazer com que varie diretamente a corrente que está circulando na carga. E esses dois resistorzinhos aqui, eu fiz uma junção deles em paralelo que me deu a resistência. Eu não tinha o resistor correto, né? E eu acabei fazendo a junção de dois que me deu o efeito que eu queria, a resistência que eu queria, tá? Então, eu vou tirar esse circuitinho aqui com um exemplo, né, de uma exemplificação, e vou mostrar para vocês aqui alguns transistores, ó. Então, nós temos esse daqui, tá? Esses são alguns tipos de encapsulamento, né? Nós temos esse, deixa eu voltar aqui, esse outro tipo aqui também, ó, encapsulamentos diferentes, tá? São tipos de transistores que nós trabalhamos por aí, tá? Isso aqui é o outro exemplo que eu ia te mostrar também. Não sei se vai dar para vocês visualizar direitinho aqui. Perde o foco, né? Não dá para ler nada, né? Não dá para visualizar nada, né? Ou dá para visualizar alguma coisa aí, pessoal? Dá pra ver, não. Perde o foco. Perde o foco, né? Tá. Então, tudo bem. Esse cara aí, né, que eu estou mostrando para vocês aí, é esse cara aqui, tá? BC547, tudo bem? Então, lembrando, né? Se eu perguntar para vocês agora, vamos lá, em termos de terminal, né, em termos dos terminais desse cara aí. Eu vou perguntar aqui em termos de... Vamos dar uma analisadinha aqui, ó. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Vocês vão me dizer quem é. A gente sabe que
o transistor, né? Ele... Primeira coisa que eu preciso saber, o BC547. BC547. Como é que eu leio esse transistor? Como é que eu identifico esses terminais desse transistor, né? Tá? Então, eu preciso escolher lá um datasheet. Concorda ou não? Sim. Então, uma das... Estão conseguindo ver essa telinha que eu abri aí agora? Sim. Então, ó, vamos lá. Datasheet, né? Datasheet de planilha, né? Sheet é tabela, planilha. Tem outro sheet que é merda, né? Mas não é esse caso. Ele é o 547B. Olha só. PC 547B. Concordam ou não? Datasheet em PDF. Ok? Então, olha lá. Vamos pegar essa marca aqui, ó. Esse é o cara. Tá? BC547. Tudo bem? Ele é um transistor do tipo NPN. Tá? Transistor tipo NPN. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ó, né, ó, ele é um PNP, tá bom? É diferente, tá? Então, o que a gente está usando no nosso caso aqui, que nós estamos estudando, bom, esse daqui que está nessa figura aqui, a gente já sabe que ele é um NPN, tá? BC547B. Então, olha lá, olha os terminais, né? Vou dar uma reduzida aqui. Olha lá, terminal 1. Que tipo de terminal que nós temos aqui, pessoal? Identificando eles. Um é coletor. Não. Ah, não, desculpa, é verdade. Isso mesmo. Um é coletor. Dois é Dois é base. E três é emissor. emissor. Ok? Então, eu já consigo traçar, né? Eu já consigo traçar esse desenho aqui, ó. Né? Então, vamos lá. O emissor, bom, primeiro eu sei que ele é do tipo PNP ou NPN? NPN. Isso, ele é um NPN, tá? Ele é um NPN. Já que ele é um NPN, olha só, qual que é a característica do NPN? Olha lá a simbologia, né? NPN, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Coletor em cima, né? Olha lá, coletor. Base e emissor. Estão comigo ou não? Olha lá, coletor, base e emissor, tá? Ele é um NPN. Então a setinha, ó, é para cá, ó. Olha a setinha dele aqui, ó, tá? Então esse aqui é o coletor. O 2 é a base. E o 3 é o emissor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aí? Tá?
Então, sempre que eu for estar trabalhando, né, começar a identificar os meus transistores, né, ó, olha só, se eu pegar esse daqui, por exemplo, eu já consigo identificar ele, né, através destes terminais, tá bom? Consigo identificar ele através desses terminais. Tudo bem, agora eu quero testar, né? Quero testar os meus transistores, né? Então eu utilizo o quê? Eu utilizo o meu multímetro, tá certo? Eu vou estar utilizando o meu multímetro, tá? Então, se vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho, pessoal. Olha lá, né? Não sei se vai dar para visualizar bem aí. Tá? Então eu coloco os meus dois terminais, tá? Coloco os meus dois terminais vou mostrar para vocês aqui direitinho. Não sei se todos vocês têm os instrumentos em casa, né? Mas quem for trabalhar na área de manutenção mesmo, eu creio que tem alguns colegas que já trabalham na área de manutenção elétrica, manutenção mecânica, né? Esse é um instrumento essencial, né? Então, nós colocamos aqui olha só, eu vou selecionar aqui vou colocar nessa seleção aqui, ó, que é a seleção de, olha aqui, ó, diodo e condutividade, tá? Então, se eu pegar o terminal, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ó, as duas pontas, né, as duas pontas do meu multímetro, o que vai acontecer? Ó? Vermelho é a ponta positiva, e preto é a ponta negativa, tá? Então, eu também estou aqui, ó, nessa seleção aqui vou virar um pouquinho para vocês aqui, ó, seleção de diodo, né? E sinal sonoro, ok? Diodo e sinal sonoro, está selecionado nesse caso aqui. Então, na hora que eu... Professor, Oi? se não tiver essa opção no multímetro, aí usa de resistência. Isso, dá para usar de resistência. Você pode trabalhar com analógico, né? Tá? Se você estiver trabalhando com analógico, você usa de resistência ohmica, né? Por exemplo, aqui, quando os dois terminais meus estão abertos, positivo e negativo está aberto, o que está acontecendo, né? Vai ficar aparecendo aqui, ó, esse símbolo de 1, né? No caso, para esse multímetro aqui, vai aparecer esse símbolo de 1 aí, mas é que eu estou com uma resistência infinita. A gente diz que a gente está com uma resistência infinita, tá? Agora, não, resistência, é isso mesmo, resistência infinita, tá? Agora, olha só, na hora que eu começo que eu toco os dois terminais, ele vai ligar esse botão vermelho, tudo bem? Está dizendo que está conduzindo, né? O circuito ele está fechado, tá bom? E como existe uma pequena resistência interna nesses cabos, está aparecendo lá 0002, alguma coisinha aí, tá bom? Da mesma forma, como o Ricardo pontuou, né?
Olha só, eu vou medir aqui, ó, se eu colocar 200 aqui, ó, né, na escala de 200 ohms, na hora que eu apertar vai dar zero também, ó. Percebeu? Na escala de 200 ohms, tá? Poderia usar como você falou, viu, Ricardo? Agora, vamos medir, por exemplo, esse resistor aqui, ó. Vamos pegar um desses resistores para fazer uma determinada medição, tá? Vou conectar aqui, já vou mostrar para vocês. Olha só, eu estou fazendo a medição desse resistor aqui que está me dando 95,7 ohms, tá? 95,7 ohms. Então, eu estou medindo esse resistorzinho aqui, ó, tá? É o resistor de valor comercial, aproximadamente 100 ohms, tá? Escala de 200 aí, tá? E eu consigo fazer as medições também, tá? As medições com o transistor, as medições com o diodo e assim sucessivamente utilizando esses meus instrumentos aí, tá? Bom, como a gente está chegando no finalzinho dessa nossa aula de hoje, pessoal, depois a gente pode continuar fazendo algumas outras medições, tá bom? Eu vou desligar aqui rapidinho, tá? Fechando aqui a questão do datasheet, vocês conseguem achar aqueles valores, né? Estudar aqueles valores, ó. Olha lá. As tensões de coletor, ó, quando você vai lá no datasheet, né? Quando você vai lá no datasheet, o gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, ó. Esses valores aqui que nós estamos lendo aqui, ó, tá? Esse gráfico que nós estamos estudando aqui, ó, tá? Os gráficos com valores de... Esses valores de corrente de emissor, corrente de coletor, os valores de tensão base emissor, os valores de tensão coletor base, tá? Depois, corrente de emissor, depois, a corrente de coletor aqui. Aqui, ó, tá aqui, corrente de coletor. Todos esses valores que nós estamos vendo, eles estão aqui no datasheet, ó, tá? Olha aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Isso aqui não dá para eu trabalhar, que eu não baixei ainda, tá? Então, se eu pegar esse transistor específico aqui, o que está acontecendo com ele, ó? Né? Ele vai ter algumas unidades que eu vou estar trabalhando aqui, ó. Collector Emitter Voltage, né? Então, é a tensão coletor emissor. Tensão coletor emissor. 45 volts. Olha lá. Né? 45 volts. Então, eu posso aplicar, né? Eu posso aplicar nesse cara, tá? Eu posso aplicar tensão de coletor emissor, né? Até 45 volts. É o que vai aparecer lá, é o limite dele. Depois, ó, tensão base emissor, 6 volts. Agora as correntes de pico, né, ó, corrente de coletor, 100 miliamperes, ó, 100. Estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Vou dar um... Coloquei duas telas aqui, eu creio que esteja dando para vocês enxergarem, tá? Professor, Oi? essa tensão aí é contínua ou alternada? Aqui para Mostra. esse... Aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é contínua, tensão contínua, tá? Tensão contínua aplicada nele, tá? Nós estamos trabalhando, a sua pergunta é muito pertinente, viu, Ricardo?
Por que que ele é contínuo? Porque nós estamos trabalhando com esses caras nessa faixa aqui, ó, de tensão, tensões baixas, tá bom? Quando a gente começa a entrar lá nos MOSFET, nos JFETs, entendeu? Eles já são para trabalhar com corrente alternada, então são valores que vai ver lá 500 volts, né? 220 volts, tal. Aí já são, a gente vai estudar nas outras aulas, se der tempo, tá ok? Então aqui a gente já está partindo como se a gente estivesse trabalhando com essas fontes aqui, ó, de menores valores aqui, tá bom? Tudo em corrente contínua, tá? Ok? E aí a gente continua aqui, ó, né? Com os mesmos gráficos, ó, esses valores dos gráficos que nós acabamos de estudar aqui, ó, a gente começa verificando o datasheet dele, ó, né? Então, no primeiro caso aqui, ó, valores, né, ou variações, né, máximas absolutas, né, ele operando a 25 graus centígrados, tá? Então, a gente tem aqui potência de dissipação, temperatura armazenada, ele trabalha de menos 65 a mais 150 graus, junção de temperatura até 150, tá? Então ele funciona mais ou menos como um diodo. Se a corrente ultrapassar demais e fugir desses valores aqui, ele vai romper, tá? Então, na seleção do transistor para o projeto da fonte, eu tenho que considerar todos esses valores aí no projeto, tá? Quando a gente vai trabalhar com o projeto de fontes, ok? Ou qualquer tipo de projeto, tudo bem? Aqui algumas características elétricas, né? Ó. Tensão de coletor emissor, ó. Agora, esse gráfico aqui é de extrema importância, ó. Tá? Quando a tensão de coletor emissor, ó, ele diz o seguinte, ó, quando a corrente de coletor é 1 miliampere, a corrente de base é igual a zero. Quando ele vai para 10 microampere, I é igual a zero, né? E assim sucessivamente, ó, tá? Os valores de tensão para cada corrente, ó. Valores de tensão e corrente, ó. Tensão coletor emissor, tensão coletor base, tensão emissor base, tá? Então, todos esses valores que nós estamos vendo aqui no gráfico, pessoal, você consegue tirar do gráfico e montar na tabela, ou do datasheet, ou tirar do datasheet e montar no gráfico, tá bom? Então, isso aqui é a leitura de um datasheet de transistor, tá bom? E aí, pessoal, só para fechar aqui a nossa aulinha de hoje, né? Essa aqui é a nossa fontezinha, né? Que nós estamos estudando, fontezinha transistorizada, estamos conhecendo o transistor, estamos conhecendo o que seria uma carga, né? Aqui o filtro de Ripple, então seria a parte C. Agora, o que acontece? Aqui, dando continuidade à nossa fonte aqui, que nós vamos fazer o projetinho, se der tempo, lá na frente, nós vamos chegar aqui nessa parte, que é a parte da parte da amplificação, onde nós temos um transistor aqui. Aqui vai ter Opa! Depois nós vamos ver que vai existir aqui um diodo Zener, né? Se eu não me engano, a simbologia dele é assim, tá? Um diodo Zener vai estar aqui, tá? E tudo que está na parte de cima aqui é positivo, tudo que está na parte de baixo aqui é negativo, tá? Então, o que ele está pedindo para calcular aqui, ó, né? Ele está pedindo para calcular a tensão na carga, que seria a tensão no meu LED, aqui. Ele está pedindo para eu calcular a corrente na carga, que seria a corrente no LED. A corrente de coletor. A corrente de emissor, que é a corrente de entrada. Né? Corrente de entrada, corrente de emissor, corrente de coletor, corrente na carga e tensão na carga. E, por último, o ganho de tensão no transistor amplificador, tá? Então, olha só, a corrente de emissor, né, é igual à corrente de entrada, que é lei de Ohm. I é igual a V sobre R, tá? I é igual a V sobre R. Então, se o meu V é 200 milivolts e o meu R, né, a resistência interna é de 20 ohms,
Então, essa corrente é de 10 miliamperes. Tá? Como eu sei que a corrente de coletor é a mesma que a corrente de emissor, porque não existe perdas internas, então IL é igual a I, que é a corrente de input, ou corrente de entrada, que é 10 miliamperes. Tá? Então, se eu tenho essa corrente aqui, por analogia, novamente, lei de Ohm, né? A tensão na carga é o RI, ou I vezes R. Então, por substituição, né? Ou melhor, por cálculo direto, né? Eu tenho o produto da corrente, 10 miliamperes, vezes a resistência na carga, que é de 5 kΩ. Então, já vai para 5 volts. Perceberam, pessoal, por que ele é um amplificador? Eu tenho 2 volts, tá? De tensão de entrada, tenho 2 volts de tensão de entrada, e na minha saída eu tenho 50 volts, tá? Então, ele segue, né? Ele segue o gráfico que nós estávamos mostrando para vocês aqui, ó, tá? O pequeno valor de tensão aqui, ó, o pequeno valor de base emissor me dá um grande valor de saída. Então, daí mostra que realmente ele é um amplificador, tá? Olha lá, ó, né? O que eu tenho aqui é o VL, né? O VL, que é a mesma coisa. Aqui, ó, o VL é a mesma tensão do lado de cá, a mesma análise que a gente fez anteriormente, tá? Que é 50 volts. E do lado de cá, ó, enquanto desse lado aqui, nessa configuração, enquanto do lado de cá, nessa configuração, nós temos, né, a configuração base emissor, né, nós temos apenas 2 volts, né, 2 volts DC. Do lado de cá, ó, tá? Quando a gente finaliza aqui, a gente já vai para 50 volts. Tudo bem? Aqui, ó. Justamente igual ao que a gente fez aqui, né? Ó. Olha lá, tá? Primeiro caso aqui, ó, tá? A gente analisou aquele caso, depois analisamos o segundo caso. É o mesmo exemplo aqui, ó. Tá? Mas a corrente é a mesma, professor. A corrente é a mesma, justamente. A corrente é a mesma, ela se mantém a mesma, mas as tensões são diferentes. Entendeu? Então, esse é o tipo de configuração base comum. Então, já achei aqui a minha corrente de entrada, lei de Ohm. Corrente de entrada é igual a corrente de emissor. Corrente de coletor é igual a corrente de emissor também. O IL, lei de Ohm. O VL, lei de Ohm também. E aí o ganho, né? Esse ganho aqui, ó, que é o alfa, olha aqui, ó, alfa DC, né? Esse alfa DC aqui, ó, ele é o VL, que é a tensão na carga, ou lá na saída, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é o VL, que é igual um VCB, tá? VL é igual a VCB, é 50 volts, tá? Sobre o VI, né? O VI, que é o VEB. Ó, VI igual a VEB, tá? Nesse caso aqui. Então, eu tenho um ganho de 250, tá? Então, esse alfa aqui é igual ao ganho, né, de tensão, tá? É igual a 250. É bastante, sim ou não, pessoal? Sim. Tá? É bastante, tá? Então, fica provado aí, né, que ele é um circuito amplificador, né? Como a gente mostra aqui, ó, né? O tipo mais comum de transistor, né, é o NPN, né? Junção BJT, ó, junção bipolar, né? Existem outros tipos, aqui mostra as bases, e aqui mostra ele como um amplificador emissor comum, tá? Olha lá, análise aqui que a gente está trabalhando com vocês aí, ok? Então tem várias configuraçõezinhas aí que depois a gente pode fazer as experiências na prática, tá ok, pessoal? E aí,
Vamos continuar trabalhando um pouquinho, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho na próxima aula, ó, a configuração emissor comum, depois a coletor comum, tá bom? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Então, a gente pode pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, aplicações de amplificador, são os amplificadores operacionais, né? Nós já entramos nessa disciplina aqui, tá? Então, olha só, ó, o amplificador operacional, chamado por alguns de AMPIOP, né? Nada mais é do que um circuito integrado capaz de amplificar um sinal de entrada e, como o próprio nome sugere, o amplificador também é capaz de realizar operações matemáticas, como soma, subtração, tal, né? Esse é o operacional. Vamos dar uma olhada no amplificador transistor, aí base comum, né? Nós estamos estudando aqui, ó, a configuração base comum. A gente tem alguns critérios para aplicação. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de fonte com amplificadores, né? Ó, amplificador diferencial, né? Esse é um exemplo, tá? Depois existe lá N circuitos, tá? N tipos de circuito, ó. Razão de rejeição de modo comum. Para cada projeto, você vai utilizar configurações diferentes, né? Então, a resposta para a sua pergunta, Ricardo, vai depender aí do tipo de circuito eletrônico que você vai estar trabalhando, tá entendendo? Então, Entendi. eu tenho um amplificador operacional, né? Que eu vou estar utilizando ele para... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você já ouviu falar daqueles módulos de potência de som de automóvel, né? Sim, sim. Então, Tava pensando nisso. você tem aí, ó, obviamente que você vai ter um sinal de entrada, né? Ó, lá vou eu desenhar, né? Vou fazer só uma caixinha bem rapidinho aqui, tá? Para a gente entender. Que a minha máquina ela é lenta, né? Um pouquinho, tem muita aplicação rodando e ela demora para carregar esse whiteboard. Por isso que eu acabo indo para o Paint. Então, olha só. Vamos pegar aqui um exemplo do que eu estava falando para você agora. Vou pegar o exemplo do amplificador de som, né? Então, no circuito amplificador de som, você vai ter aqui um sinal, né? Do lado aqui vai estar positivo, e do lado de cá vai estar negativo. Concorda ou não? Você tem um sinalzinho aqui, é de áudio, concorda? Tá? Mais um de Sim. áudio aqui. E um outro sinalzinho de áudio do lado de cá, né? Só inverter isso daqui. Sinalzinho de áudio aqui. E um sinalzinho de áudio do lado de baixo.
Tudo são detalhes, né? Poxa, tá difícil, hein? Olha esse cara aqui, vermelho, positivo vermelho. Positivo vermelho. Fala, Ricardo, pode falar. Mudou, tá fora. Agora, esse cara aqui, tá aqui, tá? Então eu estou chamando esse cara aqui de um sinal de áudio, tudo bem? Sinal de áudio, tá? Então esse sinal de áudio aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter, ó, já chegou o ovo, pessoal. É. Então, olha só, esse sinal aqui, ele vai ter uma determinada amplitude. Vocês concordam comigo ou não? Né? Você Sim. sabe que o sinal de áudio, ele é mixado, né? Ó? Ele é assim, ó. Tá tocando assim, tudo bem? Então, nesse momento aqui, esse mesmo sinal, ele tá com esse sinal aí, ele tá num valor, ele tá, a fonte dele, né, a fonte de áudio, ela tá mandando o sinal nessa amplitude aqui, ó, né, o sinal de áudio com uma amplitude, deixa eu colocar aqui uma amplitude máxima, né, sei lá, aqui, ó, tá, amplitude máxima, amplitude mínima, aqui, ó, tá. Esse aqui é esse cara aqui, tudo bem? Vamos dizer assim, tá? Tudo do lado positivo, ok? Lembrando que aqui é zero, né? Isso aqui poderia ser Esse aqui é um gráfico, existem vários tipos de gráfico de áudio. Eu estava dando aula na outra faculdade, que eu estava dando aula, tem um curso lá de engenharia de áudio. Já ouviram falar? Engenharia de áudio. Então, uma eletrônica bem legal nesse curso aí, tá? E aí você pode ter também nesse mesmo gráfico aqui, você pode ter um gráfico nesse formato ou você pode ter um gráfico em formato de barras, né? Tipo assim, um espectro. Ah, ruim para desenhar aqui, pessoal, mas acho que vocês estão entendendo, né? Lembra a faixa de áudio, né? Vários, como você falar, você vai subindo a voz, né? Quando você vai subindo a voz, você vai falar assim, tem um gráfico aqui, ó. Né? Tá variando, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse sinal aqui e amplificar, Ricardo, né? Quando eu quero amplificar esse cara, o que eu faço? Tá? Passar para o lado de cá, amplificar esse cara. Eu vou passar por um circuito amplificador aqui, ó. Tá? Circuito amplificador. Eu vou chamar de amplificador, tá? Esse amplificador, o que vai fazer com esse sinal aqui? Ele vai pegar esse meu sinalzinho aqui, ó. Aí eu já vou te dar um exemplo prático aqui, ó. Ó, amplifiquei meu sinal, ó. Isso é um amplificador. Ele aumentou aqui, ó, né? Os valores de amplitude, ó. Olha lá, tá? Então eu tenho Professor, um sinal de áudio original e depois eu tenho um sinal de áudio amplificado. Agora o que está nesse meio aqui, ó, né? É o circuito amplificador. Por quê? Só para complementar, já vou deixar você perguntar já, né? Aqui, ó, o valor máximo de tensão, se eu estiver trabalhando em termos de tensão, quanto que era aqui? Só pegando o gancho aí do Donizete, né? Donizete, ó. Conversor de medidas. É bem simples, né? Vamos pegar tensão, né? Conversor de medidas de tensão.
elétrica. Para você trabalhar nesse aqui, dá para você trabalhar em outros também, né? Aqui tem vários, ó, a energia. Vamos pegar a distância e o comprimento, não, né? Digamos que a gente tem 200 milímetros, né? 200 milímetros. Para transformar em metro, ó, 0,2. Então, é como se eu tivesse 200 milivolts, para transformar em volt é 0,2 volts. Então, obrigado pela observação aí, viu, Donizete? 200 milivolts é igual a 0,2 volts. Da mesma forma que 200 milímetros é o mesmo que 0,2 metro, tá bom? Então, o que está acontecendo? Eu tinha aqui, ó, exemplo lá no circuito, analogamente falando, tá, Ricardo? Eu tinha 0,2 volts, concorda? Concorda ou não? Sim, sim. E aqui foi para quanto? Amplitude 50 volts. Ele amplificou a amplitude máxima do sinal. Tá? Não sei se você conseguiu entender. Eu entendi. Respondeu sua pergunta? Sim, mas assim, para movimentar os alto-falantes, a corrente não é importante. Não entendi? Por exemplo, ele ampliou para 50 volts, mas para movimentar o alto-falante, para essa amplitude ficar na prática. Tá. Aí já é outra coisa. É o circuito de potência. Aí já é o circuito de potência. Aí já é separado. Mas não dá para a gente falar sobre isso nessa aula. Tá. Não pode confundir as duas coisas. Tem a questão do sinal e tem a questão da potência. Entendeu? Isso que eu tem o ganho de potência, ganho de corrente e o ganho de sinal. Entendeu? Sim. Aí a gente está trabalhando agora com um ganho de tensão. Não. Vamos por partes, tá bom? Isso. Beleza? Beleza. Então, tem circuito amplificador de sinal, circuito amplificador de potência, circuito amplificador de corrente, tem os vários tipos. Alguns caminhos juntos, outros caminhos separados. Beleza? Então, tá feito.